Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, quinta-feira. Quinta-feira de adoração. Aquela quinta-feira, né, que a gente tem a chance de irmos adorar o Senhor na Santa Eucaristia, ou seja, Jesus presente no pão e no vinho. Então, toda quinta-feira a gente tem esse privilégio de ir visitar Jesus, que está lá exposto na igreja. Né? As portas se abrem para que a gente vá adorá-lo. Né? Então a gente acredita nesse mistério que a gente vai estar diante de Jesus, do seu corpo, do seu sangue, da sua alma e da sua divindade. Esse é o momento, né, de entregarmos as nossas dores, né, os nossos problemas, as nossas tribulações, deixar no seu coração, deixar aos seus pés. Então, é um momento de irmos visitar Jesus na Eucaristia hoje, quinta-feira. Mas a gente veio aqui fazer a nossa meditação. Vamos ver o que Jesus trouxe nessa quinta-feira para a nossa vida. Né? O que Ele quer de mudança para hoje, para a minha vida e para a sua vida também. Então, pessoal, hoje damos continuidade ao livro de Lucas, né? Hoje estamos no livro de Lucas, o capítulo é 5, o versículo é do 1 ao 11. Certo dia, Jesus estava na margem do lago de Genezaré. A multidão se apertava ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, tentamos a noite inteira e não pescamos nada, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se arrebentavam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca, para que fossem ajudá-los. Eles foram e encheram as 2 barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver isso, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto tinha tomado conta de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Mas Jesus disse a Simão: não tenha medo. De hoje em diante você será pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, pessoal, vejam só. Hoje a gente vê aqui esse evangelho da pesca, né? O milagre da pesca. Quando você lê esse evangelho, você vê que é uma história, né? Aonde Jesus fez mais um milagre ali diante dos seus discípulos e diante de todos que ali estavam. Você pode olhar, muitas vezes a gente lê, eu já li muitas vezes essa passagem, simplesmente eu lia, saía de lá, ali, sabendo que Jesus fez o milagre da pesca. Eu nunca sabia que eu tinha que extrair algo dessa leitura para a minha vida, né? Eu não entendia que esse evangelho, ele é um chamado, né? Em primeiro lugar, a conversão. É o momento em que ele converte aqueles discípulos ali. Né? Ele chama e diz: a partir de hoje você não é pescador de peixe, mas pescadores de homens.
né? Ele estava chamando Simão, Pedro e os outros a evangelizar, né? A avançar para águas mais profundas. O que significa? A gente lê, a gente entende que ele mandou que os discípulos jogassem a rede em outra área ali do mar, né? Aonde ele iria encontrar os peixes. Mas quando a palavra diz: avançai para águas mais profundas, saia do seu comodismo, vá em busca, né, de peixe em outro lugar. A palavra fala em peixe, mas é pessoas, né? Vá em busca dos irmãos para convertê-los, passar para eles aquilo que foi passado para você. Entendeu? Então aqui esse evangelho ele é um chamado à conversão. A gente percebe, vamos entender aqui a leitura, né? Jesus estava lá na margem do mar, muita gente, e a palavra diz que as pessoas apertavam ele de tanta gente que tinha, né? Mas Jesus avistou duas barcas, né? Uma próximo à margem e outra um pouco mais distante, aonde estavam os outros discípulos, não é? Tiago e João. E Simão estava na mais próxima. O que acontece? A palavra diz que os pescadores, que eram eles, tinham pescado a noite toda, mas não tinha pego nada de peixe, certo? Não pegou nada. Então imaginem vocês, um pescador, ele vive da pesca, não é isso? O pescador, ele vive da pesca. Então, como que ele sai ali naquele horário ali certo, que ele já conhece, já sabe ali o horário aonde ele vai pegar peixe com facilidade? Por quê? Porque é a sobrevivência deles. Eles vivem disso. Então, os peixes eram para sua alimentação, os peixes eram para vender e trazer o seu pão de cada dia para casa. Então, imaginem a cabeça desses rapazes, que passou a noite toda em claro, tentando pegar e não pegaram nenhum peixe. A palavra diz que nenhum peixe, não é? Que a gente já sabe que era providência, não é, de Deus, para que eles não pegassem mesmo, porque eles estavam ali, eram pescadores das antigas. Eles sabiam o lugar certo de pegar os peixes, não é? Mas por que naquele momento, naquela noite, estava dando errado? Por quê? Porque Jesus queria a conversão deles verdadeiramente. Eles eram pessoas que talvez seguisse Jesus, que talvez soubesse que Jesus fazia seus milagres e tal, mas eles ainda não tinham avançado para águas mais profundas. Jesus manda que eles avancem para águas mais profundas, ou seja, que trazendo para a nossa vida, que ele saísse do comodismo, daquele lugarzinho em que ele permanecia. É como se eles só pescassem naqueles lugares de sempre, né? Que era onde tinha ali as margens maior de peixe, eles pescassem só ali. Ou seja, na nossa vida, a gente tem a nossa vidinha que a gente não quer avançar para águas mais profundas em momento nenhum, né? O avançar para águas mais profundas era pedindo que eles deixassem tudo de lado, toda aquela preocupação, tudo aquilo, e seguisse a ele. Em primeiro lugar, tivesse fé, porque através da fé eles iriam conseguir tudo. E assim Jesus manda que eles avancem, e eles vão. E chegando lá, jogando a rede sai completamente cheia de peixes. Aqueles homens, eles estavam cansados, eles estavam com uma aridez espiritual, que é um cansaço espiritual. Eles não conseguiam acreditar em mais nada, a não ser pensar na família que ele deixou em casa e que eles precisavam daqueles peixes para sobreviver durante uma semana, não sei, talvez durante o dia, talvez durante o mês, mas eles precisavam pescar, né, na cabeça deles. E Jesus dizia, eu acredito assim que Jesus olhava para eles e dizia assim: eu quero muito mais de vocês.
Eu quero que vocês vão pescar almas para o meu céu. Eu quero que vocês vá evangelizar as pessoas, curar, impor as mãos, falar de mim, trazer as pessoas que estão enfermas para mim. Isso que vocês estão fazendo é muito pouco. É o material que vocês estão buscando aqui. Eu quero que vocês vá buscar o espiritual para vocês, né? Para vocês. E ali houve o momento de fé, porque Jesus realizou aquele milagre diante deles e ali tudo neles foram renovados. E eles olharam e disseram, realmente, eu não posso deixar de seguir a esse Cristo aqui, a esse Deus, a esse Senhor aqui. Nada me importa mais. A pesca não me importa, né? Nada vai me importar, porque agora, a partir de hoje, eu vou seguir Jesus e falar dele por onde quer que eu vá. Isso se chama conversão, né? Jesus convidou eles à conversão naquele momento e eles aceitaram. E a palavra diz que ele largou tudo. Eles deixaram barca, eles deixaram os peixes, eles deixaram tudo para trás e seguiram a Jesus para evangelizar em seu nome, né? Para evangelizar em seu nome. Esse chamado para eles também é para nós, para nossa vida também. Muitas vezes a gente conhece Jesus, conhece a palavra dele, né? Nem que seja a gente ler como se fosse um livro de cabeceira, mas a gente tem aquela fé, a gente sabe que Jesus existe, que ele está lá em cima, né? E aí vem as nossas tribulações, vem as dificuldades, né? Essa dificuldade que os discípulos estavam tendo de lançar as redes e não pescar nada, na nossa vida vem em forma de desemprego, em forma de doença, em forma de desilusão, né? Em forma de, como é que se diz? Frustração, em forma de depressão, tudo que não presta, né? Vem na nossa vida. E, no entanto, o que é que acontece? Antes da gente dar o nosso sim, pelo menos a entender a palavra e tentar mudar um pouquinho de vida, o que é que acontece? A gente fica ali, nutrindo aquela situação, né? A situação ali do desemprego, a gente fica ali morrendo. Ah, Senhor, o que é que eu faço? Eu estou desempregada, mas eu não sei o que fazer. E agora as contas estão chegando e começa aquela turbulência. A mesma coisa uma doença. Ah, Senhor, já fiz tudo quanto eu tinha que fazer, já fui aos médicos e nada resolve. Os remédios não cessam as minhas dores, mas eu estou ali. Eu estou ali no meu lugar. Assim como os discípulos, eles estavam pescando nos lugares de sempre. E Jesus manda que eles avance para águas mais profundas para que ele encontre verdadeiramente ali, né, os peixes. Jesus nos convida a avançarmos para águas mais profundas, ou seja, sair do nosso comodismo de sempre, sair daquele lugar aonde a gente sempre está todos os dias. É aquela oraçãozinha minguada quando a gente acorda, é aquela oraçãozinha, né, quando a gente vai deitar, muitas vezes é um Pai Nosso, uma Ave Maria, acabou-se, né, pronto, bufo, caiu lá. Morreu o homem, só no outro dia. Né? E ali as tribulações vão chegar. E você vai perdendo o ânimo até de orar, de rezar, de ir à igreja, de ir à missa. Você não quer saber mais de nada, porque a tribulação chegou na tua vida. Aqueles discípulos estavam atribulados. Eles estavam aperreados, eles estavam com aridez espiritual, eles não tinham fé para nada. Mesmo conhecendo o Senhor, sabendo que Ele existia, mas eles não estavam com fé. Porque a noite toda aí vem o cansaço. E nós também chega um momento que a gente cansa das nossas tribulações, a gente cansa dos nossos problemas, né? E aí muitas vezes a gente olha e diz, Jesus não está comigo.
O Senhor esqueceu de mim. Quantas vezes a gente faz essa pergunta? Senhor, por que o Senhor esqueceu de mim? Eu oro, eu faço, eu aconteço e nada muda na minha vida. Nada muda. E hoje a gente vê que quando a gente dá o nosso sim a seguir a Jesus, a entendermos a palavra e a começar a mudar de vida, né? A gente percebe que Jesus nunca saiu do nosso lado. Os discípulos, eles estavam ali afastados, mas Jesus estava por perto. Jesus estava vendo a luta deles ali, né? É como se Jesus olhasse e dissesse, nossa, como eles estão cansados. Olha a aridez dessas criaturas. Por que eles não avançam mais? Por que eles não dão o seu sim? Porque verdadeiramente, naquele momento, eles não estavam sendo pessoas convertidas ali, né? Por quê? Porque a tribulação chegou, o medo de passar fome ali, eles e sua família, chegou. Então tudo chega ali. E Jesus disse, avancem, vocês precisam avançar. Nós precisamos avançar para águas mais profundas. A gente precisa sair do nosso comodismo, né? Ah, mas eu não sou um pregador, eu não trabalho em igreja, eu não canto em ministério de música de igreja, eu não faço parte de nada. Você precisa avançar para águas mais profundas. Simplesmente em fazer uma reflexão da palavra de Deus todos os dias. Você já está avançando, você está saindo dali da sua vidinha, né? Do seu comodismo para seguir a Jesus. Quando eu entendo a palavra, eu trago para a minha vida, eu tiro ela da teoria e coloco na prática, eu já estou seguindo a Jesus. Então, eu vou seguir, eu vou trazer o que Ele quer para a minha vida e vou também passar isso para as pessoas. Eu vou passar isso para as pessoas que estão do meu lado, começando pelos da minha casa, né? Se eu sou uma pessoa ruim, se eu sou uma pessoa arrogante, se eu sou uma pessoa mão de vaca, seja lá o que for, eu vou começar a mudar, porque eu vou entender a forma como Jesus ele quer que eu caminhe aqui na Terra. Então, os nossos, que são as pessoas que moram com a gente, que estão ali mais próximos, começam a notar. Nossa, fulana depois que está indo a um grupo de oração, por exemplo, ou a um culto mesmo evangélico, quando ela começa, fulana tá mudando, sabe? Fulana tá melhor, fulana tá uma pessoa mais mão aberta, vamos se dizer, pros pão duro que tem. Fulana tá mais, sabe, desapegado aos bens, às coisas, né? Consegue emprestar aquele batonzinho ali do nada, né? Que às vezes você vê irmãs brigando, uma matando a outra porque pegou um batom, pegou um acessório, alguma coisa assim. Mas fulana tá mais maleável. Por quê? Porque fulana deu um sim. Aqueles discípulos deu um sim quando eles viram aquele milagre, né? Jesus fez um milagre. Quantos milagres Jesus já não fez na minha vida e na sua vida? E muitas vezes você não consegue avançar para águas mais profundas. Jesus toca no teu coração que tu tem um dom, muitas vezes, tu tem aquela vontade de expressar, de botar para fora, porque quando é o Espírito Santo que coloca, ele te incomoda a botar para fora, mas você não avança. Você não avança para águas mais profundas. Você não sai do seu comodismo porque é um compromisso, vamos se dizer assim. Eu não quero me comprometer com nada mais além do que a minha casa, a minha família, o meu trabalho, seja lá o que for. Seguir Jesus é um compromisso e eu não quero para mim. E Jesus disse a esses discípulos aqui, avancem, porque vocês estão na vidinha de vocês sendo acomodados ali. Vocês só estão pescando aonde vocês vão todos os dias. Vocês não avançam mais. Vocês já estão acostumados somente naquela rotina. Nós temos uma rotina. A rotina de um trabalho, a rotina da casa. Você já acorda, você já sabe o que você vai fazer. Você vai ao trabalho, você já sabe o que você tem que fazer.
Os discípulos acordaram naquela madrugada e foram já sabendo o que ia fazer, aonde ia jogar as redes que eles vinham jogando há muitos anos e pescava muito peixe. Só que Jesus já estava de olho neles e Jesus dizia: vocês precisam avançar mais e hoje vocês não vão pescar nada, porque eu vou mostrar a vocês que vocês precisam avançar. E Jesus chegou lá e fez o milagre acontecer na frente deles. E eles entenderam que eles precisavam avançar, mas não eram em ir buscar o peixe, mas eram em largar tudo para trás, largar os pecados. Você veja que Simão Pedro se ajoelha e diz: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. Né? Eu sou um pecador. É como se Simão tivesse ali pensando: nossa, eu pensei tanta coisa naquele momento. Nessa madrugada eu pensei tanta coisa, né? Que eu não era nada, que eu não estava servindo mais para nada, porque eu não estava conseguindo pescar nada, né? E eu sabendo que o Senhor vive do meu lado, não é isso? Então hoje a gente precisa avançar para águas mais profundas. Pense direitinho até onde você consegue ir, mas saia do seu comodismo, porque eu vou tentar sair do meu. Vou tentar ver aonde é que eu estou parando, aonde é que está aquela rotina que eu não quero deixar para trás. Amém? Um bom dia para vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau.